Bom dia, que honra concluir amanhã aqui do primeiro dia da UXConf BR. Sou uma mulher negra, com cabelos encaracolados um pouquinho depois do ombro. Estou usando uma blusa marrom, uma calça preta também com um tênis preto e um casaquinho branquinho por cima. Vim contar para vocês quem mexeu no meu design. E foi a IA generativa, como o Pedro falou. Eu trabalho com design conversacional e elas se fundiram. É essa história que eu vim contar para vocês. Eu gosto de falar de IA generativa pensando em dois aspectos diferentes. Um, que é o humano. Então, da mesma maneira que o meu sobrinho impactou a minha família, a nossa primeira criança na família, mudou toda a dinâmica de como a gente funciona, a IA generativa também impactou como o design conversacional acontece, como a gente projeta essas experiências conversacionais dentro das empresas. E eu pedi para o ChatGPT criar uma imagem simulando ele mesmo para responder a pergunta que eu faria para ele. E ele criou a imagem, está aqui. E eu queria que ele respondesse para mim o que existe de comum entre a IA generativa e o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. É de 1998, não sei se todos conhecem. E ele respondeu, me trouxe duas palavras que eu acho que resumem bem, e é por isso que eu trouxe aqui para o nosso evento, que são incertezas e também mudança. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui na nossa talk. Em 2022, eu fui convidada, então, pela empresa em que eu estava, a começar a trabalhar com IA generativa dentro das nossas experiências conversacionais. E eu fiz o exercício aqui para vocês de imaginar que se os personagens do livro Quem Mexeu no Meu Queijo foram do meu time naquela época, até porque eu liderei mais de um até agora, em 2025, o que eles responderiam quando a empresa apresentasse esse desafio para a gente? Bom, designers, a partir de semana que vem, vocês vão trabalhar com IA generativa. Bom final de semana, segunda-feira a gente se fala. Temos 4 personagens no livro, muito característicos, com personalidades bem importantes que ditam a história. E, provavelmente, o Ren, que é um personagem que só reclama dentro do livro, toda vez que muda alguma coisa, ele reclama, ele ia falar, ó, IA generativa não serve para nada. Então, vamos fazer, mas vocês vão ver só, não vai dar certo. O Hall, que já é um outro personagem que se adapta às mudanças, mas ele fica meio receoso, ele vai falar, não sei, vamos ver o que isso vai dar, como que isso vai acontecer. E o Sniff, que é aquele que cheira essas mudanças no ar, ele vai falar, gente, eu sabia que isso ia acontecer. Se ele fosse do meu time, ele responderia isso. Vamos trabalhar com isso, uma hora isso ia chegar para a gente. E o Scurry, ele ia começar até a mostrar o que ele já estava testando por conta própria, porque existe também esse tipo de pessoa que se interessa já em saber do que está acontecendo e acaba trazendo depois isso para dentro da empresa, né? Então, o que eu fiz aqui para condensar todo esse trabalho, essa experiência que eu adquiri desde 2022, trabalhando com isso, é em formato de dicas. E eu até brinco que são dicas para designers humanos, né? Porque eu não estou dando dicas para um agente de IA específico e nem pedi para nenhum agente, nenhum ChatGPT criar essas dicas. Elas vieram realmente da experiência que eu adquiri no meu trabalho. Então, a primeira dica que eu quero falar com vocês é sobre a interpretação e análise de dados usados pela IA. Todas as palestrantes anteriores falaram muito bem disso, e eu vim contribuir também com esse tema. Porque hoje o dado ele não é só coletei algum dado para uma métrica de experiência, vou olhar esse dado quando eu taguear a minha experiência. Não, agora os designers conversacionais eles analisam os textos que foram gerados pela IA generativa. E meu time e eu desenvolvemos um método para fazer isso, pensando em camadas que esse texto vai ter, porque ele já vem prontinho, né? Ele não escreve uma versão, depois escreve, ele já vem pronto para a gente. Então, como que a gente distribui essa análise e cria um método padrão para o time de analisar isso? Começamos com embasamento, porque uma IA generativa, eu até brinco, né? Não é aquela que você conecta na tomada e ela começa a funcionar sozinha, maravilhosa, perfeita. Então, a gente começa pelo embasamento, tentando entender qual é a base de conhecimento que ele puxou, e se foi a base de conhecimento que eu queria, como intenção mesmo de design que ele puxasse, porque a IA generativa consulta vários documentos diferentes,
Depois que a gente entende que ele conseguiu encontrar a base de conhecimento, né, o agente de IA, a gente dá uma olhada para ver a corretude desse texto. Porque eu, como uma pessoa que vai pensar em uma experiência conversacional, preciso responder corretamente para o meu cliente, para o meu usuário, na minha interface. Então, a corretude ela vem para nos dizer que a gente está nesse caminho certo, não só recuperou o contexto importante, mas está correto. Depois disso, se veio completo, porque é importante também entender se a gente trouxe todas as informações necessárias, além de estarem corretas, as regras de negócio, os direcionamentos que temos ali para o nosso usuário na experiência. Então, a completude vem agregar bastante. E o tom de voz, né? Porque não queremos que o nosso usuário pense que a empresa só plugou o ChatGPT, o Gemini, qualquer coisa lá e está respondendo para ele. Sempre que uma marca, uma empresa tem um cliente, ele quer que esse cliente entenda que a marca está falando com ele. Então, o tom de voz também é uma camada. E nessa linha, porque não adianta a gente entender que a marca está falando com o cliente, mas não está correto, não está completo, não está embasado. Então, esse foi o nosso raciocínio. Para uma segunda dica aqui para os nossos designers humanos, eu trago um pouco agora o impacto nos próprios seres humanos, porque eu falei um pouco agora de como entender o trabalho da IA, mas a gente também tem que entender a relação que os seres humanos têm com a IA. Porque, muitas vezes, a gente se depara com um mapa de stakeholders que são extremamente importantes. Eu acho que a gente precisa falar muito mais disso. Então, mapear todas as pessoas que trabalham com o nosso time, entender qual é o nível de interesse delas dentro do nosso produto, da nossa entrega, mas, ao mesmo tempo, qual é o poder e influência que elas têm de decisão, ou até mesmo de influenciar quem toma as decisões. Mas pouco a gente fala sobre, ok, essas pessoas entendem do negócio, mas o que elas sabem de IA? Será que elas são as pessoas entusiastas, né, como Scurry, que falam assim, não, já estou testando, e vai ser maravilhoso, porque ela vai fazer tudo que a gente quiser automático. Spoiler, não vai fazer tudo. Mas algumas pessoas chegam nisso. E outras são o inverso, né? São um pouco como o REM que eu mostrei para vocês. Não, ela só alucina, não responde nada errado, não é legal, não sei por que a gente está colocando isso. E a gente tem que administrar essas expectativas enquanto trabalha com esses times. Então, adicionar essa camada sobre o conhecimento da IA nesse mapa de stakeholders é extremamente importante hoje em dia, senão a gente vai estar fazendo um pouco mais do mesmo. E uma terceira dica que eu trago tem a ver com cenários de interação. Porque, como foi muito bem explorado aqui pelas minhas amigas palestrantes, a gente tem que se perguntar quais são as interações que estão acontecendo, como está a experiência do usuário quando a gente fala de IA. E a gente agora pode sair um pouco de só pensar em fluxos conversacionais. Então, primeiro eu vou dar um bom dia, depois vou perguntar o que ele precisa, e aí, se eu resolver, eu vou dar um tchau. A gente pode sair um pouco dessa parte contextual e virar um orquestrador desse cenário de interação, pensando na IA. Então, mesmo que eu tenha ali esse trabalho de enfileirar toda a conversa, né, como que vai ser o turno conversacional, o turno, só para explicar, é como se fosse um ping-pong, né? Você fala assim, vocês estão bem? Vocês vão falar, tudo bem. Então, a gente está trocando a fala, uma hora eu falo, outra hora vocês falam. Então, em vez de só pensar nesses contextos de cada turno, a gente também tem que pensar nas possibilidades de uso de IA em cada um desses turnos. Será que agora eu vou deixar um texto fixo, como ele sempre foi, onde eu falo olá, e todo mundo recebe olá? E aí, no próximo, eu posso mudar para uma IA generativa, porque aí eu explico de uma maneira diferente para cada tipo de usuário. Esse aqui precisa de uma explicação mais densa, então eu vou pedir para ele fazer de uma maneira. Esse aqui já é heavy user, então eu vou ser mais direta. E essa orquestração também acaba ficando muito com a gente. Eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês de como a gente pode pensar essas possibilidades de interação, né, no cenário de interação. Eu trouxe aqui um mock-up muito básico sobre um atendimento de salão de beleza. E quando a gente
pensa ali que um usuário mandou uma mensagem falando que precisa de algum atendimento. Eu queria fazer escova e maquiagem. Ele faz esse primeiro pedido, inicia a jornada conosco. A gente tem ali uma resposta que já fala: olá, tudo bem? E ok, a gente pode ter desenhado, por exemplo, ter puxado o nome do cliente se ele tiver cadastrado numa base de dados com a API, e pode ter dado falha, pode ser que eu não consiga puxar esse nome. Então, por que não inserir ali uma IA generativa para conseguir respondê-lo só nessa primeira frase do olá, tudo bem, de uma maneira que a gente já contextualize em cima do que ele trouxe para nós? É uma possibilidade. Depois de todas essas projeções, importante é fazer testes, entender o quanto fez sentido a experiência, se vai trazer conversão. Aqui eu estou falando um pouco de como orquestrar essa conversa. Temos, em seguida, depois, um pedido para que ele escolha uma das unidades para poder fazer esses serviços. E aqui também a gente pode pensar, se a unidade é a primeira etapa da conversa, nunca vou pedir outra coisa, ele sempre vai ter que definir a unidade, deixa aquilo fixo. Não vamos colocar a IA tradicional e nem generativa para alucinar, para começar a falar coisas que não vão fazer sentido. Eu já sei que é aquela etapa, então vamos deixar ela fixa. Os textos dos botões. Posso usar IA para pensar nos segmentos, começar a entender o quanto segmentos precisam de uma comunicação diferente dependendo do tom de voz. Então, eu posso também trazer a IA generativa para o texto dos botões. Então, é um exercício muito importante que só o ser humano vai poder fazer. Não vai dar para a gente colocar, nesse momento, um agente de IA para poder fazer isso. Mas eles sempre trabalham em conjunto, né? E eu trouxe uma dica bônus, porque eu tive uma líder que me inspirou muito. Ela sempre me falou do designer abraçador de árvore, né? Ela falou assim: a gente tem que tomar cuidado com ele, porque se é um designer que trabalha, ele precisa render para a empresa. Se ele gosta ou não, ele precisa render. E aí eu comecei a me questionar e também recebi muitas mensagens no LinkedIn falando: Jana, se eu conseguir então analisar o texto da minha IA e eu chegar ali no indicador que deu 70% de assertividade, isso é bom? Eu falei: eu não sei. Eu não vou falar nem que é, nem que não é, porque eu não sei. A gente ainda está definindo esses indicadores modelo, esses números modelo. E aí a dica que eu dei e trago aqui é para a gente talvez pensar com o ROI, porque toda vez que a gente usa a IA generativa, a gente gasta também com requisição, como se fosse uma API para entender o que a pessoa está falando. Então, a gente pode calcular esse ROI, que é o retorno sobre investimento. Então, eu tenho aqui um exemplo de um projeto onde o custo do investimento, que está ali no denominador, foi de $1.000. Vamos dar esse exemplo. E aí, o meu projeto, que já terminou num determinado período, teve um lucro líquido, na verdade, de $5.000. Então, se eu multiplicar por 100 para entender como é esse ROI em porcentagem, eu consegui um ROI de 500%. E o que essa conta comunica? Que para cada $1 que eu gastei com IA generativa no meu projeto, o meu projeto rendeu $5 em lucros líquidos. E aí a gente começa a entrar um pouco na mesa de decisão para falar: queremos manter IA generativa? Não queremos? Porque a gente já conseguiu mudar para dinheiro, né? Não ficou todo um indicador. E é por isso que eu acho que a gente está numa nova era, pessoal. A gente precisa abraçá-la, sim, e questioná-la, sim, e entender de onde ela veio. A gente veio ali do aperto de mão, onde a gente se deslocava, ia até a empresa, tudo era muito manual, muito na relação humana. Passamos por uma automação dos processos, onde era importante fazer isso. Mas hoje temos agentes que podem fazer atividades por nós que nós não somos bons. Assim como a gente tem que continuar tomando decisões, que é algo que a IA não consegue fazer muito bem, e isso é muito claro aqui para mim nesses anos. Por isso que o meu time, a gente tem um mantra, e é isso que a gente pensa assim que chega um projeto. A gente tem agentes de IA. Então, alguém pede alguma coisa para a gente, fala: temos agentes? Não temos, então vamos fazer. Até ter um agente para trabalhar para nós. Obrigada muito pelo convite e por vocês estarem aqui para ver minha palestra.